Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não me ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Isto como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender que indoutos inconstantes distorcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vamos orar ao Senhor pedindo a sua graça e o seu Espírito continue a iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, e a sua palavra alcance os nossos corações de tal modo que sejamos renovados, santificados, fortalecidos em nossa santíssima fé. Senhor nosso Deus, Deus soberano, todas as coisas estão nas tuas mãos. Nós nos curvamos diante de ti, reconhecendo que somente o Senhor é Deus, que criou os céus, a terra, o mar e tudo o quanto neles há. O Senhor os criou com um propósito, nos criou com um propósito, e o Senhor irá cumpri-lo. E nós te louvamos, porque nos teus propósitos, o Senhor
decretou, decidiu, por tua livre vontade e graça, chamar um povo para o teu nome, para ser o Deus deste povo, para habitar com este povo eternamente. Agora, em um novo céu e nova terra, onde habita a justiça, criados por ti, Senhor, feitos pelas tuas mãos. Nós reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu poder e reconhecemos também, Senhor, que temos que nos curvar diante da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Abrimos os nossos corações e com alegria acolhemos, com mansidão, a tua palavra, rogando que o Senhor nos enriqueça com a tua palavra, em nome de Jesus, do poder do Espírito Santo. Amém. Amados, como disse Pedro, eu tenho como objetivo nesta noite falar sobre a necessidade que nós temos, uma vez que fomos chamados à verdadeira fé em Cristo, de resistirmos a todo tipo de ensino e a tudo que possa combater contra a nossa fé, contra a certeza que nos dá a palavra de Deus, de que Cristo voltará e não tardará, e de que é certo o grande dia de Deus, em que Ele voltará para trazer juízo, para tomar vingança contra os seus inimigos e trazer um novo céu e nova terra onde habita a justiça para o seu povo. Nós sabemos pela própria Escritura e pela história da igreja que a igreja sempre enfrentou momentos de severa perseguição externa. E ainda hoje enfrenta severa perseguição externa em muitos países distantes do nosso. Mas também a igreja sempre enfrentou um grande problema interno. Um problema que ela não pode fechar os olhos, que era a introdução de falsos mestres, que traziam consigo heresias destruidoras que minavam a fé da igreja, que tentavam de alguma maneira mover os crentes da genuína fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tentavam de alguma maneira mover os crentes da certeza que lhes dá a palavra de Deus, de que Cristo voltará. E é com essa intenção que o apóstolo Pedro, com coração pastoral, com cuidado e zelo pastoral para com aqueles que estavam lhe ouvindo e iriam ler a sua carta, e também para todos os crentes em todas as épocas, como nós mesmos, é de que ele tinha a intenção de preservar a igreja de Deus firme no Evangelho que eles e nós temos recebido da parte do Senhor Jesus Cristo, por meio dos seus santos apóstolos. Portanto, é urgente que nós estejamos acordados e alertas para os perigos que possam surgir e que combatem contra a certeza da nossa esperança, porque esta certeza da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está fundamentada na história, na Sagrada Escritura, no caráter de Deus. No capítulo 2 dessa mesma epístola, o apóstolo Pedro estava combatendo os falsos mestres. Ele estava
expondo o caráter deles e o modo como que eles seduziam alguns cristãos, alguns irmãos, unicamente com o interesse de obter lucro financeiro e favores sexuais. E aqui agora Pedro adverte contra esses falsos ensinamentos que estavam surgindo dentro da própria igreja, estava minando a fé dos cristãos, no que tange a sua esperança, porque esses falsos mestres, eles negavam, eles menosprezavam, eles ridicularizavam esta verdade de que Jesus Cristo, Ele voltará, e a sua vinda será um dia de juízo para os ímpios, mas um dia de salvação e glória para os seus remidos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o apóstolo Pedro ele nos diz acerca desses falsos mestres, desses falsos ensinos. Eles diziam: onde está a promessa da sua vinda? No versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esses homens, aqui a Bíblia chama de escarnecedores, eles não eram apenas zombadores, eles não apenas desdenhavam, não apenas zombavam das verdades cristãs, mas de fato eles deliberadamente desprezavam a Deus, a sua palavra e a verdade do Evangelho, pois quando eles negam a vinda do Senhor, aqui está implícito a negação também da sua ressurreição. É como se eles dissessem: Cristo não voltará, porque Ele não ressuscitou. E hoje também nós, igrejas do Senhor, nós não vivemos uma situação tão distante deles, porque muitas igrejas da Europa e também aqui no Brasil têm aderido a um movimento liberal, a qual ele encontra o seu auge um teólogo chamado Rudolf Bultmann, com a sua demitologização da verdade. Para ele, o Evangelho, a qual nós recebemos, cremos e permanecemos, de que Jesus Cristo é a encarnação do Verbo, é o Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, e há de vir para julgar vivos e mortos, e para ressuscitar crentes e descrentes, dando a cada um seu destino. Esta é o fundamento e a base da nossa fé que tem sido negada no tempo de hoje. E muitas igrejas têm se aberto a essas falsas doutrinas, a esse falso entendimento, ensino, porque vem acompanhada de erudição, vem acompanhada de muita sutileza. Mas nós, irmãos, somos a semelhança dos ouvintes de Pedro, daqueles a quem Pedro lhe destinar essa carta, somos igualmente alertados a não abrirmos a guarda, a não darmos nenhuma oportunidade para qualquer doutrina que venha negar o Evangelho, o fundamento do Evangelho. Jesus Cristo é o Messias, Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados, subiu aos céus e há de vir para julgar vivos e mortos. Ele é o Senhor. Portanto, do mesmo modo como Pedro encoraja, exorta a igreja a que tenha cuidado com os falsos mestres e seus ensinos, nós também temos que ter cuidado para não cairmos no ceticismo, à semelhança de muitos judeus helenistas e de gnósticos da época posterior.
e dos teólogos liberais de hoje, que negam o fundamento da nossa santíssima fé. Porque se removerem os fundamentos da nossa fé, nós não podemos ser chamados de cristãos, nem de igreja, e o que iremos fazer sem os nossos fundamentos? Mas louvado seja Deus, que independente da resposta que os homens derem à sua palavra, ela é a palavra de Deus, permanece palavra de Deus, inabalável, insofismável, que certamente se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir, porque Deus é zeloso pela sua palavra. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A certeza da nossa esperança, a certeza de que Cristo retornará a segunda vez, de que o dia do Senhor está vindo, está fundamentada, segundo o apóstolo Pedro aqui na história, em fatos reais, concretos, históricos, expressos aqui na palavra de Deus, do versículo 5 até o versículo 7, quando Pedro diz: eles, os escarnecedores, esquecem deliberadamente, voluntariamente, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Deus, pelo seu poder, pela palavra do seu poder, Ele criou todas as coisas ex nihilo. Deus criou todas as coisas a partir do nada, não havia matéria pré-existente. E disse Deus: haja, e assim se cumpriu. Porque nada pode resistir à ordenação de Deus. Deus decretou, Deus ordenou, Deus falou, e assim se cumpriu. Do mesmo modo, Deus, por sua providência, governa em sua sabedoria e poder este mundo, todas as coisas. Deus, pela sua sabedoria e poder, sustenta todas as coisas. A sua criação não é independente de Deus, ela é distinta dele, mas é distinta dele. A criação não é Deus, as coisas criadas não são eternas, como afirmou alguns filósofos do passado, porque ela é criação de Deus, ela não é eterna. Deus não criou todas as coisas e as entregou a si mesma, ausentando-se delas. Não. Como afirmavam os epicureus, de que Deus não interfere, que Deus não age no mundo. Deus criou todas as coisas e Deus conduz, encaminha todas as coisas para cumprirem o seu eterno propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro também aqui, ele rechaça os estoicos, no seu tempo, que eles afirmavam que o fogo era eterno e que o universo saiu do fogo e de tempos em tempos retornará para esse mesmo fogo e ressurgirá novamente. A palavra de Deus, ela é veraz, a palavra de Deus é verdadeira e ela rechaça todos esses pontos de vista dos filósofos, dos sábios,
dos eruditos, da ciência moderna, pois Deus é quem criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. E ele, como diz o apóstolo Pedro, que no passado o mundo foi mergulhado nas águas do dilúvio, quando Deus decretou a sua palavra de juízo para o mundo ímpio nos tempos de Noé. Assim também o mesmo Senhor reserva este mundo pela sua palavra, não mais para o dilúvio, mas para ser engolfado pelo fogo, para que, ao ser consumida pelo fogo, como diz o apóstolo Pedro, esta terra seja renovada e dê lugar a um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. O juízo de Deus, ele é certo. E a história, como diz o apóstolo Pedro, tem nos demonstrado que Deus do passado, nos tempos de Noé, trouxe um dilúvio, que nos tempos de Sodoma e Gomorra destruiu aquelas cidades, lambendo-as pelo fogo, tornando-as em cinza. Ele diz isso no capítulo 2. Mas que agora os céus e a terra estão reservados como tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eles negavam que o juízo de Deus viriam. Eles menosprezavam o justo juízo de Deus. E como consequência disso, eles induziam a muitos cristãos a viverem uma vida relaxada moralmente, a viverem uma vida licenciosa, porque Deus, ele não está preocupado com o que os homens fazem. Nós vivemos em um universo moral, em que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos diante de Deus. E de que Deus, ele prestará conta, ou melhor, nós prestaremos conta a Deus de tudo quanto nós fazemos. Tudo que os homens fazem, fizeram e farão, eles darão conta a Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, no juízo do grande trono branco, que se abrirão livros, e o livro da vida, e cada um será julgado por tudo aquilo que está escrito nesses livros. Nós não podemos, irmãos, minimizar quão terrível será o dia do juízo de Deus, do juízo final, o dia do Senhor, que vem ardendo como fornalha para tomar vingança de todos os inimigos de Deus. Se você ler a carta do Apocalipse, você vai ver muito claramente os inimigos de Deus. Homens ímpios, que escarnecem, desprezam a Deus, a sua palavra, que odeiam o seu povo. Homens que são seduzidos pelo anticristo, pelo falso profeta, por Satanás, para combaterem, para perseguirem o seu povo. Mas que Deus, o Senhor, pelo dia da vinda de Cristo, prestará conta com cada um deles. O Senhor triunfará sobre eles, assim como o Senhor tem triunfado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porém, a Escritura Sagrada é o segundo fundamento sobre o qual ela é certa. No versículo 8, o apóstolo São Pedro, ele nos diz: mas, amados, não me ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se os esclarecedores deliberadamente afirmavam que o Senhor está demorando muito para retornar, o apóstolo Pedro, com base
Na Sagrada Escritura ele diz que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus não conta o tempo como nós contamos. Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. O Salmo 90, versículo 4. O salmista diz, e Pedro reverberou aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 8. Salmo 90, versículo 4 diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Deus não conta o tempo como nós contamos. Deus jamais retarda o cumprimento das suas promessas. Por mais que nós, por incredulidade e impaciência, a consideremos como tardia, mas Deus jamais atrasa 1 milésimo de segundo sequer. Está tudo agendado no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é como o nosso, e por isso nós temos que entender que se o Senhor, Ele tem aos nossos olhos e aos olhos ímpios daqueles homens demorado em cumprir a sua promessa, eu lhes digo, Deus não demora em cumprir a sua promessa, diz o apóstolo Pedro. Deus não retarda a sua promessa. Mas se aos nossos olhos há esta demora, nós não podemos ver como demora ou como esquecimento da parte de Deus em cumprir o que prometeu. Meus irmãos, jamais Deus esquecerá de cumprir cabalmente aquilo que Ele prometeu. Muito pelo contrário, Ele está zelando, velando pela sua palavra para fazê-la cumpri-la. Ele está preparando todo o tempo, todo o cenário para que no devido momento Cristo rasgue os céus, com as nuvens dos céus, com os anjos do seu poder, Ele venha em poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. O que o apóstolo Pedro diz é que Ele é longânimo para com vocês. Esta visão que nós temos, esta visão que os homens têm da demora de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, a palavra nos corrige dizendo, não é demora, é longanimidade da parte de Deus para com vocês. Aleluia. Porque Deus não quer que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Não é demora, não é esquecimento, mas é, irmãos, longanimidade da parte de Deus para convosco. Nós não sabemos quais pessoas Deus irá chamar a Ele. Isso pertence à sua vontade oculta. O que nós sabemos pelo Evangelho é que Deus está chamando homens e mulheres de todos os povos, línguas, tribos e nações, mediante a pregação desse santíssimo Evangelho. E aqui está uma grande lição para o povo de Deus. Certa feita, Jesus disse que este Evangelho seria testemunhado a todas as nações. Este Evangelho seria pregado a todos os povos. E então viria o fim.
E alguns têm entendido isso, que nós podemos apressar a vinda do dia do Senhor, quando nós nos empenhamos fervorosamente, avidamente, em evangelizar, em fazer missões e anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu queria que nós vêssemos também um seguinte aspecto, que esse tempo da longanimidade de Deus, em que Deus está dando tempo para que os homens, nós mesmos, e também os homens se arrependam para serem salvos. Esse tempo deve ser visto pela igreja do Senhor, deve ser visto pelo povo de Deus, deve ser visto por nós como um tempo em que nós devemos nos empenhar para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Porque é o tempo da longanimidade de Deus. O apóstolo Paulo, ao Romanos, se não me engano, ele diz, Coríntios, ele diz que é o tempo da graça, é o tempo aceitável. Portanto, nós vivemos no tempo da longanimidade de Deus, que não significa dizer que Deus está fechando os olhos para os pecados do mundo. Não, muito pelo contrário, Ele tem advertido pela sua palavra que o seu juízo é presente e o grande dia de juízo final está vindo. Portanto, todos os homens são chamados ao arrependimento. Deus está chamando os homens ao arrependimento. Os homens precisam ser tomados por uma convicção de pecado, e de pecado contra Deus, primeiramente. Deus está chamando os homens a reconhecerem o seu pecado, a sua idolatria, a sua incredulidade, a sua violência, o seu adultério, a sua imoralidade, a sua mentira, os seus roubos. Deus está chamando, Deus está proclamando a sua voz mediante esta palavra, mediante a pregação da palavra pela boca dos seus servos, chamando todos os homens a voltarem-se para Ele em genuíno e verdadeiro arrependimento para serem salvos. Esse é o modo pelo qual Deus tem tratado a humanidade desde o Antigo Testamento. Nós abríssemos alguns textos, por exemplo, como Ezequiel capítulo 18, versículo 23 e 32, ou capítulo 33, verso 11. Ezequiel é depois de Lamentações de Jeremias. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Versículo 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Olhai para o Senhor, todos os confins da terra, inclinai vossos ouvidos a Ele, e vivei, diz o Senhor em sua palavra. Porque Deus é fiel em toda a sua palavra, e a sua palavra, ela está alicerçada num sólido fundamento, o caráter de Deus, que não é homem para que minta. E é no caráter de Deus que nós temos o terceira base da certeza de que o Senhor virá, que o grande dia do Senhor está vindo. É o caráter de Deus. Deus, Ele é paciente. Por causa da salvação
com a qual Ele irá favorecer todos aqueles que vêm a Ele, verdadeira fé e arrependimento. E ao caráter de Deus, pois Ele fez uma promessa de que Ele virá, o seu grande dia está chegando, e Ele virá para trazer juízo contra os ímpios e completar a salvação do seu povo. Meus irmãos, Deus nos salvou no passado. Ele é o nosso Salvador hoje, e Ele nos salvará no futuro, porque nós ainda não fomos glorificados, transformados o nosso corpo à imagem do corpo glorioso de Cristo. Os irmãos que dormiram em Cristo, os santos do Antigo Testamento, ainda não foram ressuscitados pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos como negar a segunda vinda. Se nós negamos a segunda vinda, negamos também a nossa esperança, porque é pela sua segunda vinda que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão ressurretos, ressuscitados, com um corpo imortal, à semelhança do corpo do seu amado e bendito Senhor, para sempre estar com o Senhor em um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. O caráter de Deus é a certeza de que Ele cumprirá a sua promessa. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós temos algumas aplicações ainda a fazer acerca desse texto. Nós não podemos estarmos desapercebidos. Nós não podemos, como diz a Bíblia, estar dormindo. Mas nós temos que estar alertas, vigilantes, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro ecoa as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 24, há uma exortação à vigilância. Mateus capítulo 24, versículo 42 até ao 44, diz assim a palavra de Deus: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Há uma exortação a nós, o povo de Deus, a vigilância, a deixarmos a dormência, a deixarmos de vivermos desapercebidos, para não sermos apanhados de surpresa, porque por mais que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, tenha dito que a vinda do Senhor, ela acontecerá após a vinda do anticristo, isso não implica em dizer que o Senhor não está às portas. E o nosso tempo em que nós vivemos, irmãos, já tem nos dado muitos sinais de que nós já estamos muito perto da vinda do Senhor. Muitos sinais, a quais eu não vou me deter e nem falar neles aqui, têm se cumprido.
A apostasia já é uma realidade para nós há muito tempo. Os falsos cristos, os falsos mestres, né? As guerras, as epidemias, as fomes, etc. Nós já vemos o princípio das dores há muito tempo. E o fato que nós temos que ter em mente uma coisa: nós temos que viver em grande expectativa, mas também temos que o Senhor já está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está às portas. O grande dia do Senhor está vindo para tomar vingança de todos os seus inimigos. Mas para nós trará um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. Deus completará em nós a sua redenção. Na cruz ele consumou a expiação, mas da sua volta consumará a redenção, quando os crentes foram mortos, ressuscitados, os vivos transformados, os céus e a terra que agora gemem, porque são escravos da corrupção, como diz Paulo aos Romanos 8, serão libertados da escravidão, da vaidade, da corrupção, e dará lugar a um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, e aonde habitará um povo redimido, um povo transformado à imagem de seu Senhor. Um novo homem em um novo céu e em uma nova terra. É a consumação, a concretização do eterno plano de Deus. Nós podemos também ver isso, irmãos, lá em Apocalipse. No capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo com eles. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Reverberando, ecoando o que o profeta Ezequiel disse, no capítulo 37, versículo 27. Ezequiel 37, versículo 27. E o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta é a concretização da promessa de Deus. Ele redime um povo para si, mediante a morte expiatória, substitutiva, penal de Cristo na cruz, no nosso lugar. E faz desse povo um povo seu, com quem ele já habita agora, pela presença consoladora do Espírito Santo. E ele retornará e habitará com esse povo em um novo céu e nova terra, criados pela palavra do seu poder. Criados pela palavra do seu poder. A segunda vinda de Cristo, irmãos, nos traz não apenas a exortação à vigilância, mas também nos traz exortação a uma vida de santidade.